Abriu o Jornal das 6 de hoje falando do escândalo do INSS, porque o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a quebra de sigilo bancário, fiscal e telemático de Fábio Luiz Lula da Silva, o popular Lulinha, filho do presidente Lula do PT. A decisão atendeu um pedido da própria Polícia Federal e foi tomada antes mesmo da CPMI do INSS aprovar a quebra de sigilo do empresário. O caso tramita sob sigilo. Segundo informações divulgadas pelo jornal Estado de São Paulo, a Polícia Federal apontou ao Supremo Tribunal Federal que há citações ao filho do presidente nas investigações sobre descontos indevidos em aposentados e pensionistas. As investigações apuram se ele teria atuado como sócio oculto de Antônio Camilo Antunes, o conhecido careca do INSS. Apontado como operador do esquema, a Polícia Federal afirma que até agora as menções a Fábio Luiz surgiram por terceiros e indicam vínculos indiretos. O possível elo seria a empresária Roberta Luxinger, alvo da operação sem desconto. Apesar disso, há informações também, inclusive até um pedido da CPMI do INSS, e apesar dessas citações aí, até agora, segundo a Polícia Federal, serem de forma indireta, há a possibilidade sim, já investigada, já em investigação, de que Lulinha viajou em alguns momentos com o lobista. Com a Roberta também. A Roberta era amiga pessoal dele. Isso aí. A Roberta diferente. É confirmado já que são amigos. Era o mesmo localizador que tinha. Mas ele também teria viajado com o careca do INSS para Lisboa. Agora sim, boa noite oficialmente, Gustavo Negreiros, boa noite, Dinarte Assunção. Boa noite, Ciro, seja bem-vindo, boa noite, Dinarte, boa noite a você, amigo da 96 FM, nessa quinta-feira, que tem duas notícias totalmente diferentes, mas que acabam envolvendo a mesma pessoa. Porque a gente amanheceu o dia ali por volta do meu dia RN, 11h30 da manhã, um quebra-pau na CPI. Do CPI do Careca, do INSS, né? Porque convocaram, quebraram o sigilo do Lulinha. E aí, a cambada petista, a cambada do amor, a cambada da democracia, a cambada da paz, aqueles que são contra o ódio, sabe o que fizeram? Partiram pra cima de outros senadores. Teve agressão, foi um quebra-pau tão grande, cortaram a transmissão. Por quê? Porque o sigilo bancário do Lulinha foi quebrado pela CPI. Isso pode ser revertido porque esses mesmos senadores que agrediram, deputados e senadores que agrediram os oposicionistas, já entraram ali para o presidente Davi Alcolumbre pedindo para que essa votação seja cancelada e que se tenha outra votação. Mas aí veio a bomba, que a decisão foi tomada bem antes, inclusive, mas só foi liberada hoje à tarde. A bomba que estremeceu Brasília. O André Mendonça, ministro André Mendonça, a pedido da Polícia Federal, também determinou a quebra do sigilo do Lulinha, né, do sigilo bancário e do sigilo fiscal do Lulinha. Então, assim, são duas frentes completamente diferentes. Uma, eu acho que com um cacete, com a gritaria e com o nanico do Alcolumbre presidindo o Senado, que é aquele cabo da dancinha, que é um presidente fraco, que não vai ser reeleito, que está numa situação política periclitante, que é uma vergonha para a política brasileira. Pode ser que o Alcolumbre consiga aí numa manobra regimental anular essa investigação. Mas em relação à decisão do ministro André Mendonça, se o Alexandre de Moraes não fizer uma intervenção fora dos autos, porque tudo aqui é fora dos autos, a gente vai falar muita coisa hoje sobre fora dos autos, mas dentro da normalidade a situação do filho do presidente se fragiliza muito. Por quê? Que fora uma mesada de R$300 mil que ele teria recebido por mês, essa acusação, ele também recebeu uma joia. O que é uma joia? É um pagamento adiantado por um serviço prestado de 25 milhões. O careca do INSS, quando se via em algum apuros para conseguir as benesses que ele precisava, ele dizia: eu sou sócio do Lulinha. A decisão do ministro Mendonça
eu vou levar primeiro para outra decisão, que é a do Banco Master, antes de voltar para essa. Quando ele expediu uma determinação esses dias para a PF, determinando a volta do material para a custódia da PF, ele também determinou que os agentes, os peritos envolvidos, né, da PF com análise do material do Banco Master estavam proibidos de compartilhar o material com superiores hierárquicos. Na prática, estavam impedidos, proibidos de fazer relatórios para o diretor-geral da PF, o Andrei Rodrigues. Embora o nome do Andrei Rodrigues não esteja na decisão, a restrição sobre hierarquia pressupõe isso. Por quê? Vamos lembrar, foi o Andrei Rodrigues que pegou o relatório que os peritos da PF fizeram e levou lá para o Supremo Tribunal Federal, que resultou na queda da relatoria do ministro Dias Toffoli do caso do Banco Master. Por que é importante entender esse contexto? Porque o governo Lula, ele vinha bancando um discurso, e fazia sentido para o que ele queria, de que nós vamos enfrentar a corrupção que seja necessária enfrentar. Eu li hoje um artigo que chamava isso assim: toma que a corrupção é tua. E ele tinha isso com o Banco Master. E isso é tão verdade que o Andrei ficou tão bem na foto que estava cotado já para, num quarto mandato de Lula, ser secretário de Segurança Pública no ministério que iria ser criado, porque ele ficou bem na foto. Aí vem Mendonça e corta isso. Peritos da PF, vocês passam o que vocês produzem direto para o relator. Nada de fazer material reportando para superiores hierárquicos. Aí então a gente volta para o caso da quebra de sigilos do filho do presidente. Os peritos, a PF, né, os delegados, solicitaram direto essa petição ao Supremo Tribunal Federal. O Supremo autorizou, os peritos vão trabalhar, e aí o governo Lula perde a mão de, assim, nós vamos enfrentar a corrupção que venha, porque a mão que ele tinha, o diretor da PF é um cargo político, então a mão que ele tinha para fazer algum tipo de manobra nisso era com o diretor da PF. Evidentemente que continua sendo um governo dispondo de muito poder, e até aqui a defesa do filho do Lula está argumentando que todas as menções a ele são São indiretas, perdão. As quebras de sigilos costumam ter uma dinâmica. Primeiro, quem vai julgar vê o conjunto e diz assim: aqui existe um conjunto de evidências que sustenta uma quebra de sigilos direta. Aí o que vai vir da quebra de sigilos direto, né, que envolve os sigilos do filho do presidente, é que pode não só ser comprometedor para o filho do presidente, como pode aniquilar o discurso que o Lula está engatando e seu governo, de que está disposto a colocar em praça pública toda a corrupção que o governo dele encontrar.